Agora aqui, vocês devem se lembrar da deputada eleita Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina, né? Ela foi quem, depois da vitória de Jair Bolsonaro, lançou uma campanha para que os alunos denunciassem os professores que fizessem em sala de aula queixas político-partidárias contra o presidente eleito. Ana Caroline pediu, prometendo anonimato, que a ela fossem repassadas informações sobre os docentes. Pois bem, nessa quinta-feira, a Justiça impediu que a deputada estadual eleita pelo partido de Bolsonaro estimule qualquer modalidade particular de denúncias contra servidores públicos. Para o juiz do caso, a iniciativa fere diretamente o direito dos alunos de usufruírem a liberdade de expressão da atividade intelectual e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Bom, vamos lá, quero saber a opinião de vocês a respeito. Quem é que vai? Eu acho que demorou pra justiça tomar esse tipo de iniciativa, na verdade. Eu acho que alguns setores políticos desse país têm uma mania de falar de ideologia determinada quando eles não percebem que eles estão impondo a outra ideologia em troca disso. A grande prova de que era uma grande balela o que essa deputada falava é que ela doutrinava os alunos antes usando camiseta pró-Bolsonaro, fazendo campanha em sala de aula. Não eram nem ideias discutidas. Sim. Ela estava fazendo uma campanha, ela dava basicamente pedindo votos, estava fazendo propaganda. Eu acho que, no fim, essa professora é o retrato do que a gente vive nesse país, assim, na real. As pessoas não conseguem olhar para o próprio rabo e são muito hipócritas. Eu fiquei muito indignado com isso. E eu acho que filmar professor em aula, quando o exercício do livre pensamento é aberto para tudo e todos, em todos os lugares, dar início a uma caça às bruxas perigosíssima, na verdade. Não sei se eu me lembro bem, mas quando tivemos essa conversa aqui, Caio, o Joel estava com a gente, falávamos disso, da questão da liberdade de cátedra, enfim, de coisas que estavam sendo discutidas nesse âmbito acadêmico e do comportamento e do que deveria ser valorizado nesse debate aberto e livre de ideias, né? Qual que é a tua opinião especificamente sobre esse caso da juíza aí? Bom, da Ana Caroline Campagnolo, né? Da deputada. Bom, com certeza não favorece a ela o fato de ter praticado ela mesma doutrinação, como o Fefito tá colocando aqui. Só que aqui, em relação a essa discussão sobre escola sem partido, a gente tem alguns episódios aí que chegam a ser caricatos, né? Por exemplo, na eleição de 2016, o PSOL chegou a ter um diretório no Colégio Pedro II, um colégio tradicional lá do Rio de Janeiro, está inclusive na Constituição Federal, né? De tanto prestígio que tem, e foi montado realmente um diretório partidário numa escola, né, para jovens de ensino médio. Também houve uma condenação da justiça nesse sentido. O importante é garantir a pluralidade de ideias e voltar a focar o ensino para a transmissão de conhecimento. Eu já trouxe isso à baila aqui a última vez. Mas ideias também são conhecimento. Não, isso com certeza, mas o fato é o seguinte: você não pode fazer proselitismo político e advogar uma causa partidária sem expor para os alunos o mínimo de dialética, entendeu? Então você tem que fazer posição e contraposição para que o aluno, né, construa o seu saber a partir dessa pluralidade de ideias. Mas o Escola Sem Partido não necessariamente reflete sobre isso. O Escola Sem Partido reflete sobre questões de direitos humanos, que são questões políticas pessoais, mas não são proselitismo político para outro partido. Você falou, por exemplo, da liberdade. Toda a liberdade, ela é exercida dentro dos limites da lei. Certo? Então não existe uma liberdade total de expressão. Aqui, por exemplo, na rádio, a gente não pode falar tudo o que a gente quer. Se a gente ofender alguém, a gente é sujeito a ser processado por isso. E no caso do canal de denúncias, pelo amor de Deus, é um direito fundamental do cidadão poder denunciar a violação de dispositivos constitucionais. E como a gente trouxe aqui no último programa, e você bem colocou agora, existe a liberdade de cátedra e também existe a liberdade de pensamento, a liberdade de crença. Aliás, o principal pleito do Escola Sem Partido é a fixação de um cartaz em sala de aula com os direitos constitucionais dos alunos, entre eles de não ser zombado por sua crença religiosa e a crença da família. Religiosa da sua família. Isso é um dos exemplos. E são os direitos constitucionais que estão lá já elencados. Por isso, assim, é óbvio que você tem excessos, mas hoje em dia, pelo andar da carruagem, a gente está perdendo completamente
a direção do ensino público, indo para essa concepção vaga, genérica, de formar cidadãos e esquecendo de transmissão de conhecimento. O último resultado do ranking PISA fala que o aluno médio brasileiro não é capaz de exercer plenamente a sua cidadania, certo? São 70 países avaliados, em nenhum caso a gente está melhor, em todos os casos a gente está em leitura, ciências e matemática, que são as áreas avaliadas, a gente está sempre nas últimas 10 posições, né? Então, a escola brasileira, ela está passando por uma crise, a gente forma analfabetos funcionais, e enquanto isso está sendo feito proselitismo político. Não pode, o professor ele não pode chegar na sala de aula e partidarizar o ensino. O que um professor de física vai falar contra o Bolsonaro? Mas existe, tudo bem, mas de qualquer forma, já existem meios para fazer essa reclamação Essa que não são regulação, através dessa menina. Então, essa determinação faz muito sentido, e qualquer outra manifestação que não dos meios legais já previsto, e como você mesmo está falando, pela Constituição, então a pessoa vai lá e reclama nos meios legais, ninguém mas precisa se ela tá tendo patrulhar direito, isso. Não, precisa patrulhar, porque uma coisa é patrulhar. Não, mas uma pessoa de fora, quando existe uma violação de incentivar direito, um patrulhamento... toda pessoa que tem o seu direito violado, ela tem todo o direito de registrar isso e transformar isso numa denúncia. Isso, e é uma regulação mas que já uma denúncia existe. para um órgão mas é porque público, o que não tá para falando uma aqui, outra, assim, para uma terceira pessoa. Não, mas por que não? Ela tá só criando um canal de Não, comunicação. ela não você tá acabaram expondo alguém de dizer que ela não pode desnecessariamente, fazer isso. e não é, você não é sabe isso se que você está a gente ferindo falou aqui? outros mecanismos de liberdade. Por exemplo... Eu discordo, eu acho que se ela tá lá se aproveitando da audiência cativa do aluno, ferindo um direito constitucional, e ela é filmada em flagrante desrespeito à Constituição do Brasil... Mas a quem ela apresenta isso? A uma terceira pessoa que diz, me mandem aqui as suas denúncias? Você tem que se imaginar, Paulinha, no lugar do aluno que está sendo doutrinado e está tendo a sua liberdade de pensamento violada, ele está numa posição de opressão. O professor é autoridade em sala de aula. Ele está numa posição de opressão se o professor está fazendo propaganda de candidato. Se o professor está defendendo os direitos fundamentais, a Mas liberdade ele não sexual, tá, olha aqui a frase, ó, religiosa e afins, queixas político-partidárias contra o presidente eleito, que é uma forma bonitinha mas de a gente falar. sabe que não é assim. vejo, A gente sabe que não é assim, Caio. A gente sabe que, por exemplo, uma questão hoje que a direita adora batizar de ideologia de gênero, quando ela está colocando uma outra ideologia sobre essa, é algo que causa muita controvérsia politicamente, mas que é basicamente o direito a exercer sua liberdade de orientação sexual. Aqui e sua liberdade não de é vida. esse o caso mas concreto é algo aqui. que motivaria denúncias do mesmo jeito, porque é uma caça às bruxas o meu promovida pela problema é doutrinação. exatamente Só direcionar colocar essas denúncias para essa menina, então, deixa entendeu? eu colocar uma coisa, o que o Fefito trata da questão, sei lá, de costumes aqui. Exatamente. A questão de costumes envolvendo esse tipo de abordagem, digamos, partidarizando esse tipo de abordagem dos alunos. A gente tem a outra coisa, que é a ideologia política, né? Eu penso que no ambiente acadêmico, as pessoas, por mais que estejam ali sentadas ouvindo um professor falar que há uma autoridade de conhecimento, teoricamente, ele tem o discernimento, ou ele deve ter pelo menos o direito dele resguardado de se manifestar quando ele acha que ele está sendo ferido em algum ponto, ou que ele está sendo pressionado, enfim, abordado de uma forma, com uma abordagem moral em cima de um pensamento que ele tem e que é dissonante do que o professor está dizendo. Tudo. Eu acho que esse meio regulatório, ele tem que existir e a gente tem que fortalecer para que ele exista cada vez mais, das pessoas terem liberdade de opor ideias distintas, ideias dissonantes. Quando você fala em partidarização, que é o caso dessa deputada, que foi vista com a camisa de um... É tão errado quanto o diretório do PSOL que você citou. Então eu acho que essa regulação, os alunos têm que estar vigilantes e têm que saber que eles têm liberdade para expressar suas ideias e seus pensamentos. Com e certeza, se tiverem mas que denunciar alguém, que denunciem a justiça e não a uma terceira pessoa. Um órgão competente. Você cria uma coisa então pelo não, menos é não. ponto pacífico. Então aqui na bancada é ponto O pacífico. direito de falar sobre isso, de não só de denunciar. falar, e de filmar isso. Porque é uma violação de direito. Se ele Como é que a quiser pessoa vai fazer isso, provar, ele faz. entendeu? Agora, um Porque incentivo senão disso, vira- de uma terceira pessoa filtrando isso, aí eu acho um pouco Agora, complicado. essa questão da E aí você- o importante é E a resolver o exposição problema. desse material Só- filmado, quem garante que isso vira não vai ter uma bom, repercussão ainda fala, maior? Tem um Vini. problema de uma edição também, né? E eu acho que assim, o problema dessa professora e das pessoas que estão estimulando esse tipo de ato é virar uma perseguição aos professores dentro da sala de aula. Então, Aos professores que doutrinam, um tipo Vinícius. um tipo de censura.
né, aos professores. Mas a doutrinação, a doutrinação tem que ser eu censurada acho que eles estão mesmo. querendo impor, na verdade, uma agenda inversa de ideologia e também de religião que dentro, aí tá errado. dentro das salas de aula, e ferindo a liberdade do aluno também de aprender e do professor se tem motivação, de se tem motivações os casos isolados, nós temos meios. Agora, eu tô achando assim que estão confundindo também quando o professor começa a dar uma aula lá de história, de filosofia. Diferente, enfim. né? Então, mas aí o professor tá dando uma aula de história, expondo lados, expondo a sua opinião também, que é um direito dele. O aluno vai entender que aquilo é uma doutrinação e filmar, porque a escola sem partido quer impedir esse tipo de coisa também. Então, assim, nós vamos chegar num caso aí que nós vamos impedir que os professores ensinem história. Eu acho que o que ela quer evitar é o tipo de... Isso circulou nas redes sociais, viral. É um professor gritando com os alunos, falando assim... Não, então, mas esse tipo que a gente só conhece porque foi filmado. Esse é meu ponto aqui, sabe? Só para deixar bem claro. Quando um aluno, em sala de aula, tem o seu direito constitucional violado, é perfeitamente legítimo que ele filme esse professor e que ele faça a denúncia pelos canais competentes. A justiça acaba de... E eu respeito muito a decisão judicial, obviamente, sou um legalista. Canais competentes, canais não através competentes. de uma terceira pessoa. Não, agora a justiça, por essa decisão, determinou que esse canal não é adequado. Essa decisão judicial, ela pode ser, inclusive, revista. E só para contar para vocês, eu conversei com o Dr. Miguel Najib, né, que é o fundador do Escola Sem Partido. Eu perguntei como começou essa história, né? Como que isso te inspirou? A filha dele teve uma aula imbuída de doutrinação em que o professor exaltava a figura do Che Guevara, que é um notório assassino, sanguinário, homofóbico, perseguidor de homossexuais, exaltava a figura desse cara e comparava ele, fazia aí uma analogia com São Francisco de Assis. E isso ofendeu ele sobremaneira, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que está por trás dessas ideias. E assim, aos jovens que eventualmente estão nos assistindo, assim, vocês não podem se resignar. Se vocês tiverem seus direitos feridos, isso seja no âmbito da sala de aula, seja no transporte público, no caso das meninas com assédio sexual e tal, sabe? Façam suas vozes serem ouvidas, filmem mesmo, procurem as autoridades competentes e façam valer seus direitos. Essa força acadêmica que tem no meio acadêmico, é notório que a esquerda, ela tá dentro da intelectualidade acadêmica, né? Esse viés é perceptível mesmo. Sim. Agora, esse negócio de escola sem partido fica me parecendo que tem que adotar uma linguagem oficial, né? Parece que é uma linguagem única. Uma neutralidade absoluta que não existe, né? Uma neutralidade absoluta que não exista e que a divergência de ideias, ela é o ponto principal para que você evolua, para que você consiga aguçar a reflexão de quem está estudando e está sendo formado ali. Agora, a regulação talvez devesse vir da onde? Não sei, da reitoria, das universidades? Sim, eu acho que... Daqui a pouco a gente vai estar adotando, talvez, não sei, olha só que fiquei pensando agora. Como a imprensa, tem os editoriais, as imprensas, você vê nos Estados Unidos, para tocar um exemplo, a CNN é diferente da Fox News. As universidades vão passar a adotar esse tipo de perfil também. Olha, se vocês entrarem aqui, o nosso perfil é esse perfil, de esquerda. Isso informalmente já é feito, né? Você sabe qual é o grande temor dessa história toda, de alunos filmarem algo que pode possivelmente ofendê-los? É que, além de não necessariamente saber para que órgãos oficialmente essa denúncia pode supostamente ser feita, esses vídeos podem expor alguém desnecessariamente, que não necessariamente está fazendo o que se considera doutrina sim ou não, ou proselitismo, e acabar com a vida dessas pessoas. Porque para jogar um vídeo no YouTube com uma legenda qualquer e arruinar a vida de alguém, você isso tá faz dizendo que muito traz rápido. pro tribunal da internet Isso uma vira um tribunal de internet, isso vira uma caça às bruxas palpável. A vida de muitos desses professores pode ser colocada em risco. Numa cidade do interior, para se criar um boato a partir de algo dito numa aula que não necessariamente se reflete proselitismo, é um estalar de dedos. A gente vive num país que é deseducado por natureza. Infelizmente, a deseducação nesse país é um projeto. As pessoas não conseguem interpretar um texto, quiçá prestar atenção numa aula filmada. Umas vidas vão ficar em risco com essa parada. Olha, bom, o tempo vai dizer aí, né, como essas coisas vão se acomodar daqui pra frente, e a gente vai estar acompanhando certamente. Agora, 10